Sumiço dos ônibus é só um dos problemas no transporte público. O Érico Reanelli está agora com a secretária municipal de Transportes do Rio, a Maína Celidoni, para falar desse assunto e também de outros problemas, BRT, né, Érico? Exatamente, Silvana. Estou aqui com a secretária municipal de transporte, Maína Celidoni. Secretária, bom dia, né? Obrigado pela disponibilidade em estar aqui hoje. Secretária, queria começar com essa pergunta. A gente está acompanhando agora, meu colega Diego Aidar está na Alvorada, acompanhando a realidade dos passageiros que precisam pegar a 887, que é uma linha que faz Pichincha a Alvorada. Os passageiros reclamam o seguinte, que as linhas, essa linha ela foi sumindo aos poucos. O ônibus foi demorando um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Isso acontece na Taquara, isso acontece em Santa Cruz. A gente vem mostrando isso no Bom Dia já há bastante tempo, desde a gestão passada. Qual é o plano de ação da Secretaria Municipal de Transportes para tentar reverter essa situação, ou pelo menos amenizar? Porque os passageiros estão ficando no ponto. Bom dia. Bem, bom dia. Olha, o que a gente está fazendo, assim, é um problema grave, né? A pandemia foi uma queda de demanda muito grande para as empresas, né? Que estão falindo e que estão tentando diminuir seus prejuízos, às vezes diminuindo os ônibus na rua. Acontece no Brasil inteiro. O que a gente está fazendo? A gente está conversando com cada consórcio, tentando entender as linhas prioritárias para a população e também com os outros, com o SPTL, o SPPO, para quem não conhece, a SPTL é as vans, o SPPO é os ônibus comuns, tentando dessa forma entrar um acordo, né? Porque há também disputas entre os modais, em cada região tem problemas diferentes. Então a gente terminou as negociações na AP5, né, com o consórcio Santa Cruz, e agora a gente vai para o consórcio Transcarioca. Dessa forma, conversando com os operadores, entendendo as prioridades da população e as dificuldades dele, a gente tenta melhorar o serviço de ônibus para todo mundo. E existe algum prazo, secretária, para a gente começar a ver em linhas mais críticas quando os ônibus vão retornar? A senhora falou que, por exemplo, que vocês terminaram negociações com os consórcios na região do consórcio Santa Cruz, né? Que é, enfim, Zona Oeste, aí tem muita gente. O ônibus sumiu em Paciência, por exemplo, tem ônibus que não aparece lá há meses. Tem um prazo para os ônibus começarem a aparecer, pelo menos nessa região de Santa Cruz? Olha, no caso da AP5, da Zona Oeste, né, as soluções estão muito ligadas também à questão de fiscalização. A gente sabe que a gente tem um problema com as vans ali, que mudaram muito seus itinerários e que é uma disputa por espaço. A gente entende que a gente vai acabar todo esse processo de revisão das linhas, de conversa com os consórcios, até o meio do ano, até julho. E aí, por isso, a gente espera ter um grande acordo onde a gente consiga a volta das linhas prioritárias. Tá certo. Já há algum tempo, né, começou a intervenção no BRT e vocês começaram a alugar, né, os ônibus para poder fazer o serviço do diretão. Os passageiros reconhecem que houve uma melhora em relação ao que era antes, mas que ainda assim está bem longe do ideal. Há alguma previsão de fazer um reforço na aquisição, no aluguel de diretões, de ofertar mais diretões para os passageiros do BRT, secretária? Olha, a gente entende, o serviço diretão, ele tem assim, características bem específicas, né? Porque ele serve para movimentos pendulares, quando a pessoa embarca numa estação e todo mundo salta na Alvorada. Que a gente não pode ter parada no meio, né? Porque são ônibus diferentes, pode ter risco para a segurança viária. Então a gente entende que para o diretão o número já está ao máximo que poderia ser. O que está acontecendo é que com a manutenção dos articulados, né, mais ônibus vão voltando para o sistema e aí a gente vai tendo uma melhora como um todo. Tá certo. Secretária, tem uma pergunta lá do estúdio. Silvana, Priscila, secretária Maína está escutando vocês. Podem falar. Oi, secretária. Bom dia, Silvana falando. Obrigada pela gentileza em falar com a gente ao vivo no Bom Dia Rio. A Prefeitura tem falado sobre a licitação da bilhetagem eletrônica, tem falado sobre a execução de contrato e agora mesmo a senhora disse que tem conversado com os consórcios. E aí eu me pergunto se a conversa é a forma mais eficaz da Prefeitura como poder concedente de resolver esse problema. Não teria que haver uma determinação para os consórcios de fato voltarem com essas linhas? O que a população não está vendo é ali alguma medida que de fato melhore o transporte dos ônibus na cidade do Rio. Silvana, obrigado. O prazer é meu de estar aqui com vocês hoje. A questão é a seguinte, os consórcios são multados, né, frequentemente. A gente vê que isso não está realmente adiantando. A gente tem uma crise muito profunda, sem precedentes. Então a gente acredita que sim, a gente está tomando medidas mais enérgicas no BRT, intervindo no sistema, retirando a bilhetagem, mas a gente acha que também é importante ter um consenso com o operador, né, e saber que, assim, é uma crise sem precedentes para todas as pessoas, em todas as cidades do Brasil e do mundo. Então a gente acha que são estratégias complementares. A gente está multando, mas a gente também está conversando. Certo. A Priscila tem uma pergunta lá do estúdio. Pode falar, Priscila.
Secretária, bom dia para a senhora. Eu queria fazer uma pergunta em relação ao BRT. A gente sabe que desde março, né, que a Prefeitura está fazendo essa intervenção no BRT. E aí ontem o jornalista Rubem Berta, ele divulgou no blog dele que o gabinete de intervenção do BRT pediu, por estimativa, mais R$2,5 milhões para o mês de maio para poder ajudar na manutenção, na reforma de estações do BRT. Queria que a senhora comentasse um pouquinho, porque a gente sabe que essa intervenção tem previsão aí de durar 6 meses e é muito dinheiro que está sendo gasto com isso. E a gente tem visto que os problemas continuam. Olha, em relação à questão da estimativa, isso foi uma coisa feita simplesmente para agilizar o processo de pagamento. Então, o pedido começa com uma estimativa, esse processo vai indo, tem que passar por todos os órgãos de controle, e aí, ao final, a gente tem o valor exato da compra, tá? Então, a estimativa é só para começar o processo. A gente sabe que o setor público tem momentos muito diferentes, velocidades muito diferentes do setor privado. Em relação ao que está sendo gasto sim bastante dinheiro para a melhoria do serviço para a população, para a reforma das estações, para a compra de diesel, para a manutenção dos ônibus. A gente entende que isso é um gasto necessário e urgente para a melhoria do serviço para a população. Haverá, portanto, então, prestação de contas do BRT sobre essas despesas? Completamente. Assim, a gente fica muito tranquilo, a gente entende que esse é um gasto necessário para a população. No momento que haverá um encontro de contas, né, no final, para exatamente tudo isso será contabilizado. Tá certo, secretária. Muito obrigado pela entrevista. Silvana, Priscila, é com vocês aí no estúdio. Obrigada, Eric. Agradece. Obrigada, secretária Maína Celidoni, mas a gente está vendo aí que, por enquanto, é um problema sem muita solução. Obrigada, Eric.